A entrevista entre Jair Bolsonaro e Luciano Huck foi um dos momentos mais polêmicos e aguardados da mídia brasileira. O Brasil, já marcado por uma polarização política intensa, viu a disputa entre esses dois personagens emblemáticos ganhando proporções inesperadas. De um lado, temos Bolsonaro, figura central do governo e defensor de posições conservadoras. Do outro, Luciano Huck, apresentador da Rede Globo e rosto conhecido da elite midiática, que em sua carreira construiu uma imagem de homem do povo. O confronto se transformou rapidamente em um embate de ideologias e o que parecia ser uma entrevista tranquila, logo se transformou em um cenário de tensão e revelações explosivas. O que parecia ser uma simples conversa se tornou uma verdadeira batalha de princípios e valores. A entrevista entre Luciano Huck e Jair Bolsonaro ocorreu em um contexto de forte polarização política no Brasil. Huck, apresentador renomado da Rede Globo, representava a elite midiática, enquanto Bolsonaro, ex-presidente, encarna o populismo e o conservadorismo. A Rede Globo, por sua vez, tem uma história de influenciar a política brasileira e sempre foi vista com um certo distanciamento da base mais conservadora. Este encontro, marcado pela promessa de um debate tenso, foi um reflexo das profundas divisões ideológicas que marcaram o Brasil nos últimos anos, com ambos os protagonistas representando lados opostos desse espectro. A entrevista começou com uma atmosfera aparentemente amigável. Luciano Huck, com seu sorriso característico e postura confiante, recebeu Bolsonaro com um aperto de mão firme, criando a impressão de que seria uma conversa tranquila. No entanto, logo ficou claro que a entrevista seria muito mais do que uma simples troca de palavras. Huck, conhecido por sua habilidade em conduzir conversas delicadas, iniciou com uma pergunta suave, mas cheia de subtextos, sobre a postura de Bolsonaro em relação à sua imagem pública. A tensão começava a crescer e a plateia já pressentia que o embate seria intenso. O desafio começou quando Huck, com sua postura desafiadora, decidiu explorar pontos sensíveis de Bolsonaro. Ele questionou diretamente o ex-presidente sobre sua postura de não admitir erros, insinuando que isso afastava até mesmo seus aliados. Bolsonaro, sempre calmo e controlado, respondeu com firmeza, destacando que seu comportamento era baseado em princípios e que o problema não estava com ele, mas com aqueles que não compreendiam sua atitude. Huck não recuou, buscando entrar em temas ainda mais polêmicos, como a relação do ex-presidente com sua esposa, Michele Bolsonaro, algo que causou uma mudança palpável no ambiente. Bolsonaro, ao ser desafiado por Huck, respondeu com uma calma surpreendente, mas não se deixou abalar. Quando o apresentador insistiu em questionar a postura de sua esposa, Michele, Bolsonaro virou o jogo. A tensão aumentou quando Huck tentou insinuar que ele era machista, e foi nesse momento que Bolsonaro disparou uma resposta impactante. Antes de falar da minha esposa, olhe para o seu próprio quintal. Com uma intensidade que mudou o clima da sala, Bolsonaro acusou Huck de hipocrisia, tocando em questões íntimas da sua vida pessoal, deixando o apresentador desconcertado. Bolsonaro dispara. O conservadorismo, centrado na família e nos bons costumes, defende a preservação de tradições e valores que, para mim, garante a estabilidade e a moralidade social. Acredito que a família seja o núcleo essencial de uma sociedade saudável, responsável por transmitir esses valores às novas gerações. No entanto, essa visão muitas vezes entra em conflito com as transformações da sociedade moderna, que questionam e desafiam normas rígidas. Pessoalmente, acredito que o equilíbrio entre tradição e adaptação seja necessário para promover uma convivência mais harmoniosa, mas, sobretudo, sem perder de vista os princípios morais e fundamentais. O clima no estúdio se tornou carregado quando, diante da pressão de Huck, Bolsonaro não se intimidou. A troca de farpas entre eles aumentou a tensão. O apresentador tentou mais uma vez desafiar a postura do presidente, mas ele manteve sua postura firme. Com uma expressão séria, Bolsonaro não hesitou em dar uma resposta direta que deixou Huck sem palavras. O momento ficou ainda mais carregado quando o silêncio tomou conta do estúdio por alguns segundos,
e a plateia pareceu perceber o impacto daquela troca de provocações. A repercussão da entrevista foi imediata. As redes sociais foram tomadas por discussões sobre a troca de farpas entre Bolsonaro e Huck. Enquanto alguns apoiaram o presidente, exaltando sua postura firme, outros criticaram sua agressividade, acusando-o de não lidar bem com a pressão. O episódio se tornou um dos principais tópicos do dia, com memes, análises e críticas de todas as partes. A tensão gerada no estúdio reverberou para além da televisão, mostrando como a política brasileira continua a ser um campo de disputas acirradas. Após a entrevista, tanto Bolsonaro quanto Huck deram suas versões sobre o que aconteceu. Enquanto Bolsonaro reafirmou seu desconforto com perguntas que considerava desrespeitosas, Huck minimizou a tensão, dizendo que tratou-se de um desentendimento normal entre dois interlocutores com visões políticas diferentes. A mídia continuou a repercutir o episódio e muitos analistas começaram a questionar se aquele momento representava um reflexo do clima de polarização política do Brasil. A entrevista entre Huck e Bolsonaro destacou a crescente polarização política no Brasil e as tensões entre líderes com ideologias opostas. O episódio gerou uma série de debates sobre a natureza do jornalismo e as dificuldades que os entrevistadores enfrentam ao questionar figuras públicas. Embora o conflito tenha sido intenso, ele também refletiu a complexidade da política brasileira, onde cada interação tem o potencial de gerar reações extremas. Esse momento se tornou um marco, ilustrando o cenário volátil e desafiador da política atual.